Olá, pessoal. Bem-vindos ao The Top Buyer. Aqui exploramos o mundo do procurement e do supply chain, trazendo as informações da forma mais prática possível. Nosso objetivo é ajudar os profissionais a atuarem de forma mais estratégica e tornarem essas áreas mais estratégicas para as empresas. Eu sou o Michael, dou continuidade aqui a uma série muito especial e hoje, por falar em especial, o convidado aqui não podia ser menos especial. Sai de um episódio só para falar tudo que esse cara fez, né? Ele é palestrante internacional de negociação e vendas, professor de MBA, mentor, faz diversas convenções de vendas, workshops, faz um negócio muito bacana que são os game shows de alta qualidade aqui. Já participou de mais de 1.200 podcasts, 5 livros, e aí vai, pessoal. Ele é considerado um dos maiores experts de negociação da América Latina e do mundo. Eu estou aqui com o Márcio Miranda. Márcio, um prazer enorme tê-lo aqui no The Top Buy. Seja muito bem-vindo. Michael, depois de uma introdução dessa, que foi escrita pela minha avó, só pode ser. Eu cortei muita coisa, viu? Porque assim, ó, se eu fosse falar tudo aqui, ó, ia tempo, viu? Não, gente, muito obrigado. Prazer estar com você, Michael, com você que está nos assistindo. Eu espero que hoje a gente possa trocar ideias e, de alguma forma, te motivar ainda mais para negociar melhor, para conseguir resultados diferenciados, que é isso que as empresas estão precisando, buscando hoje. Obrigado, muito obrigado mesmo, viu, Márcio? Muita coisa que você faz em paralelo, muitas iniciativas, muito trabalho, muita experiência. Então, primeira pergunta para você é: quem que é o Márcio Miranda e um pouquinho da trajetória dele até aqui? Bom, legal. Vou começar. Eu fui estudar fora do Brasil. Eu fiz engenharia, fiz pós, aquela coisa toda que todo mundo faz. E eu fui recrutado ainda na universidade para trabalhar em vendas. E eu era um pouco reticente, porque até no meu cartão de visitas eu queria engenheiro de vendas. Eu não queria nada só vendas. Eu tinha que ser engenheiro de alguma coisa. Bom, comecei a trabalhar com vendas numa empresa muito conservadora, grande, uma fabricante de guindaste, de escavadeiras, lá dos Estados Unidos, e com toda aquele receio de, puxa, é um cara latino-americano, meio folgado, meio debochado, como é que nós vamos encaixar ele nesse sistema aqui, né? Eu lembro que a primeira visita à fábrica era no estado de Iowa, não tinha nada, uma cidade que não tinha McDonald's, pronto, não tinha aeroporto, não tinha McDonald's nos Estados Unidos, você imagina. Eu falei, ô chefe, qual é a diversão que vocês têm aqui? É ver o milho crescer, o pé de milho? Porque não tem nada para fazer aqui, né? Quase que eu fui demitido com menos de uma semana na empresa. Mas eu aguentei, eles me aguentaram. Eu cheguei a vice-presidente da empresa. Quando ela foi comprada, na época que estava com empresas europeias, bancos, fundos, etc., comprando grandes empresas americanas, e eu era a pessoa que falava pela América Latina, pela África, etc., eu acabei conseguindo isolar o Brasil, a América do Sul, e comprar a fábrica, os direitos, etc., para o Brasil. Então, a partir daí, eu virei fabricante de equipamentos, mas o que eu sempre gostei mesmo foi poder fazer palestras, falar de negociação, e isso começou de uma forma aleatória. Sempre alguém pedindo um palpite, uma informação. Daí eu acabei gravando um vídeo, VHS, vai imaginando, e daí um livro, e aí a coisa foi crescendo, e eu percebi que é ali que eu gostava e gosto até hoje. Demais, demais. Você mencionou VHS, né? Aí você já entregou um pouquinho da tecnologia da época aí. Nós tivemos uma evolução enorme de tecnologia de lá para cá. Nós tivemos evolução também de outras questões. Você acha, você que viveu ali nessa tecnologia, desenvolvendo e negociando alto nível, você chegou presidente da empresa, até hoje, você acha que a evolução foi só tecnológica ou alguns conceitos que você utilizava na época evoluíram também? Qual a sua visão? Olha, eu diria que os conceitos não evoluíram na mesma rapidez do que a tecnologia. Tecnologia, nós estamos conversando hoje, daqui a 3 meses ela pode estar diferente, pode não, vai estar com certeza. Há 2 anos atrás, ninguém falava de inteligência artificial. Hoje você vai num avião, peguei um voo da American Airlines, aquela tela que fica na poltrona, era tão grande e tinha tanta definição que dava para ler um e-book. Eles proporcionavam e
notebooks ali. Antigamente a tela era manchada, mal você sabia o que estava passando, você tentava adivinhar. Hoje você consegue até conversar com outro passageiro, tem um chat. A evolução da tecnologia, pra vocês terem uma ideia, eu cobria a América Latina toda, a África e tal. Quando eu ia para Buenos Aires, aqui do lado, eu chegava no Sheraton, tomava um banho, antes de tomar um banho, eu fazia o check-in, falava que era uma ligação para o Brasil. Tomava banho, jantava, fazia a cera e a ligação ainda não tinha sido completada. Demorava 2 horas e pouco para conseguir uma ligação de Buenos Aires, do Sheraton, para minha casa. Hoje, você dentro do avião conversa, você desceu em qualquer aeroporto do mundo, você faz um FaceTime com alguém, acabou. Então, esse é o nível de evolução da tecnologia. Agora, as pessoas ainda tentam, sabe, eu acho que a maioria das negociações, elas são meio primárias e baseadas em fim de feira. Tá caro, seu concorrente tem melhor, assim eu não vou comprar. Nossas frases, dá para fazer uma listinha e são as mesmas. Só que quando você está comprando meia dúzia de tomate na feira, tudo bem. Agora, às vezes, você está negociando uns pacotes, alguma coisa de valor agregado, de um valor alto e que depende de muita pessoa, de vários inputs de stakeholders e tal, e as técnicas ainda são bastante primárias mesmo, eu acho que é o melhor termo. Acho que não acompanhou. A tecnologia evoluiu, mas ainda muita gente negocia, e não é culpa delas, de uma forma assim meio tosca. Eu tenho a impressão, né, acho que é o termo ideal, e as pessoas elas vão pegando os mesmos conceitos de antes, vão colocando rótulos diferentes, nomes Uhum. diferentes, nomes atuais na moda É e tal, isso. gourmetizando algumas coisas e vendendo as mesmas coisas das mesmas formas. O pessoal não vejo essa evolução. Por um lado, sim, eu vejo livros que nós tivemos no passado continuam atuais, porque se ninguém evolui, as mesmas técnicas são aplicáveis. Por outro, eu vejo algo estagnado, porque, poxa, a gente precisa evoluir, a gente precisa, como tudo funciona, né, de uma forma diferente, numa rapidez diferente, ficar insistindo em certas técnicas para mim, como você falou, soa tosco para mim também. Então, eu acho que falta uma evolução. E de grandes instituições, são poucas as grandes instituições que dão abertura para professores até ensinar um método um pouco diferente, ou um pouco mais atual, alguma coisa assim. É uma visão que eu tenho. Como que você enxerga isso? Você vê uma tendência diferente a curto prazo, até em instituições, em cursos e tudo mais? Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que vale até citar, eu estou em 5 MBAs da PUC, no Rio Grande do Sul. Eu nunca fui a pessoa mais adequada para dar aula em MBA, porque eu quero falar da vida como ela é, e não como ela deveria ser. Como ela deveria ser, já tem bastante gente falando. Eu queria falar da minha experiência, puxa vida. Então, como é que a coisa rola? E a PUC me deu essa liberdade de falar, e até não só a liberdade, como ela falou, ô Márcio, vai lá e carta branca, nós não queremos nem ver o que você vai falar. É seu o negócio. Bom, eu estava fazendo uma convenção, há 3, 4 meses atrás agora, estava fazendo uma convenção de uma empresa farmacêutica em Orlando, recebi uma ligação da PUC, ô, Márcio, nós queríamos que você desse uma aula no MBA de Pricing. Eu falei, oh my God, o que é pricing? Porque nem eu sei. Não, para de sacanear. Eu falei, não, mas é sério, cara, meu negócio não é pricing, não. Então, é por isso mesmo. Eu falei, então agora eu estou confuso. Eu não conheço bem pricing, conheço o básico, e vocês querem que eu entre numa aula de MBA de várias e várias horas sobre pricing? É isso mesmo? É, porque nós queremos alguém com uma visão de mercado. A visão técnica, as equações, a composição e tudo mais, isso os nossos professores de economia aqui vão dar. Agora, nós queremos saber como é que uma pessoa de fora, de marketing, de vendas, de negociação, enxerga pricing. Então, você vê que, olha que tipo de abertura, E né? visão. De visão. Eu até comecei a minha aula, a minha exposição lá, falando o seguinte, ó, acho muito bacana esse papo de pricing, só que na real não funciona. Por quê? Vocês calculam um monte de coisa, põem um monte de variáveis aí, pá, bacana, tal, 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 e chegam no número. E esqueceram só de perguntar se tem cliente disposto a pagar esse número. E se o mercado vai suportar isso. Porque às vezes você está perdendo dinheiro, porque você colocou um número muito baixo, ou está delirando, colocou um número alto, não vai vender nada, vai perder dinheiro do mesmo jeito. Então, é sobre isso que nós vamos discutir aqui. E aí foi o papo todo. Mas isso é uma exceção. A PUC no Rio Grande do Sul é uma exceção. Ainda bem que existe aquele pessoal lá, cabeça muito aberta. De resto, dá até dó, porque só se fala o que está no livro, ninguém, o professor não quer sair da rotina para evitar, o aluno também não está muito preocupado com isso, ninguém está preocupado com nada, então
acabou. Agora, eu vejo a negociação mudando de forma radical, no sentido, hoje nós estamos conversando aqui com uma clareza de imagem, de som, absolutamente perfeita. E isso, pouco tempo atrás, antes da pandemia, quer dizer, sempre existiu, mas nunca ninguém usou. Então, a gente fazia transmissão online há 10 anos já. A gente chegou a desenvolver codec para fazer com qualidade maior e tamanho menor. As bandas disponíveis de internet não eram muito grandes. Inclusive, a própria Globo, eu trabalhei lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eles chegaram à conclusão que não dava para montar um projeto de e-learning que não tinha banda suficiente no Brasil. Nossa, você imagina. Hoje, você pega um celular num pré-pago de R$ 30 aí, você tem uma internet 5G, às vezes melhor do que aquela cabeada. Essa é a Verdade. mudança. Mas, você vê, as pessoas não conseguem negociar de forma adequada, por exemplo, num ambiente remoto virtual. Colocam 5 pessoas para negociar contra um do lado de lá, porque é só mandar o link e a pessoa entra. Mandou, entra. Aquilo que era para ser uma reunião com uma pessoa, de repente é com 5. E parece que ninguém está preparado para essa surpresa previsível, né? E não sabem quebrar o gelo, não sabem fazer um monte de coisa. Então, realmente é complicado. Eu acho que nesse aspecto aí é complicado. Aí, nesse contexto de preparação de negociação. Uma coisa que eu acompanhei na minha carreira, eu negociei tudo que você possa imaginar. E eu via tanto pessoas do meu time, como pessoas de fornecedores e tal, eles chegavam ali como se eles não tivessem visto nada antes. Sentava ali Uhum. para... Daí eu falei, poxa, a negociação é um momento para mim tão importante, tem que ter uma preparação, o nível de informação que você tem ali, ele faz uma diferença gigante no que você está fazendo. Então, eu não quero acusar gerações aqui, né? Mas eu percebo Uhum. que tá ficando tudo muito superficial, muito condicionado, muito superficial. Mesmo as pessoas indo atrás de bons livros ou bons conceitos de negociação, eles acabam ficando muito na beirada. E a hora eles não conseguem nem Uhum. colocar em prática. Essa parte das habilidades essenciais de um negociador, o que que você acha que é essencial para um negociador, tanto na preparação como a habilidade que ele deve desenvolver para poder desempenhar bem uma negociação? Vamos lá. Duas coisas. Eu acho que muitas vezes a empresa coloca a pessoa, tanto em vendas quanto em compras, por exemplo, sem nenhum tipo de preparação. Preparação que eu digo é, o cara tem jeito, o cara fala bem, o cara se expressa e tal, e vai comprar ou vai vender sem nenhuma formação específica. Então ele não deixa ninguém dirigir um carro importado dele, mas ele deixa alguém fazer uma negociação que envolve muita grana. Às vezes nós estamos falando de negociação de contratos, são anuais, tem cláusulas, tem multas, tem isso, tem mudança de escopo, tem tudo, e coloca uma pessoa totalmente inexperiente e despreparada. Então, primeira coisa. Segundo, o que eu vejo, existe aí para mim algumas características. O bom negociador, ele tem que ser criativo, porque a negociação, ela não tem uma resposta assim que é claríssima, né? 2 mais 2, 4. Não, 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 3, pode ser parcelado, pode ser raiz quadrada, pode ser uma porrada de coisa. Então, como é que eu acho uma solução criativa que o Michael fique contente, que o Márcio fique contente e os dois falem, puta, valeu a pena? Porque senão, e se houver uma outra alternativa, ou eu não negocio com você, ou você não negocia comigo na próxima. Então, não é uma questão de ser bonzinho, de ser ético, não é isso, porque você está defendendo os seus interesses e eu estou defendendo os meus. Como chegar ao sim, ganha-ganha, não é bem assim. Eu acho que nós temos é que sair com uma sensação de ter feito um bom negócio. Sensação. Quando você sai com a sensação de um bom negócio, você fala, puta, valeu a pena, eu quero negociar novamente com aquela entidade, com aquela empresa, com aquela pessoa. Agora, o negociador em si, ele tem que saber, no mínimo, se comunicar, ele tem que saber administrar a ansiedade dele, ele tem que ser curioso, ele tem que pesquisar, ele tem que planejar. Eu acho tão, assim, tão engraçado, para não usar uma outra palavra, quando alguém vai negociar com uma empresa e nem buscou o perfil dos diretores, dos gerentes, de quem for, no LinkedIn. LinkedIn tem tudo, caramba. Eu assino o Sales Navigator, por exemplo, você ali tem, se a empresa está contratando, se ela cresceu nos últimos anos, cresceu no faturamento, onde ela está, quem apita, quem não apita, quem palpita, tem tudo ali, histórico da pessoa. Por que não usar essa informação? Se informação é quase que sinônimo de poder numa negociação. E hoje ela está muito mais disponível do que antigamente. Antigamente você ia ter que fuçar. Hoje você digita, até no celular você acha. Então, acho que falta um pouquinho dessa iniciativa de curiosidade no bom sentido, de buscar a informação. Você
mencionou antes que as pessoas são superficiais. Elas são e não são, porque elas conseguem assistir uma série da Netflix que tem 20 episódios. É um negócio longo, cara, não é verdade? No entanto, você também, ao mesmo tempo, fica com aquele controle remoto. Eu nunca vi gastar tanta pilha, porque você fica zapeando o tempo todo. Você não consegue. Você viu 10 segundos, é chato. 10 segundos é chato. Com 10 segundos, você diz se presta ou não presta. E a informação é quase toda proveniente de portal. O cara vê uma manchete, vê um parágrafo, ele já sabe tudo daquele assunto. Uma manchete e um parágrafo. Então, não tem mais ninguém que lê nada. Imagina um editorial de um jornal. Ninguém nunca iria ler uma coisa dessa hoje. Um livro, eles querem saber quantas páginas tem o livro. Então, não é que quanto mais melhor, é quanto menos melhor, né? Então, aí eu acho que nós estamos complicando uma geração inteira em termos de futuro. Mas isso é uma visão um pouco particular minha. Mas eu concordo, porque assim, e é contraditória a época, a gente nunca teve tanta informação disponível e ao mesmo tempo, muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas, nunca ficaram tão sujeitas a obter informação através dos outros. Ao invés delas irem direto na fonte, elas vão num canal X, pegam uma frase de Y, uma postagem de 5 slides de um, porque tem aí condensado a ideia. É bem contraditório, mas eu concordo contigo plenamente. É assustador, viu, Michael? Porque me falaram outro dia, Márcio, você que gosta tanto de internet, tal, por que você não está no TikTok? Eu falei, porque eu não sei fazer dancinha. E daí, não sei isso, não sei aquilo, comecei a sacanear, né? Daí a pessoa falou, não, nós vamos colocar um vídeo seu no TikTok. Falei, só tem vídeo meu, cara, com cenário de business, com blazer. Não dá, meu. Ele falou, podemos colocar? Pessoa da minha equipe. Falei, coloca, mas aguenta, tá? Porque Cuidado. você não acredita, ele colocou a tática do bode. Com um dia, tinha 200 e poucas mil visualizações. Eu não estava acreditando. Eu falei, vocês compraram visualização para me derrubar, né? Não, isso aqui é orgânico, blá, 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 blá. Bom, passaram aqui uma semana. Alguém me liga, um sotaque gaúcho. Professor Márcio, quem é? Aqui é fulano de tal, eu sou reitor da universidade tal, 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 tal. Eu já aqui, enquanto estou falando com ele, estou digitando, universidade enorme, tem 10 cidades e tal, e nós queremos contratá-lo para aula magna, para isso, para testar, blá, blá, blá. Eu precisaria do senhor aqui uma semana. Falei, caramba, uma semana? Uma semana. Bom, legal. Conversamos, acertamos o conteúdo, acertamos os valores, daí me deu uma curiosidade, eu falei, o senhor veio por recomendação de alguém da PUC, algum professor? Não, eu vim pelo TikTok. Eu falei, aí não, isso é muito. O senhor não veio pelo TikTok, o senhor é reitor de uma grande universidade. Ele falou, pois é, mas todos os meus alunos estão no TikTok. Eles procuram fornecedores no TikTok, não no Google. Olha que loucura. Então, eu falei, vou aprender a dançar. Então, você não pode desprezar nada, a verdade é essa, e era puro preconceito. Então, estou falando de preconceito até agora, eu tinha esse preconceito com a rede social TikTok. O problema é que as pessoas tentam se educar assistindo aqueles vídeos de 10, 20, 30 segundos que tem ali. E acreditam aquilo como sendo a última verdade, a única verdade, etc. Aí não rola. Eu ainda não entrei no TikTok, não. Eu tô ensaiando primeiro as dancinhas para depois eu entrar. Mas eu tô rompendo algumas barreiras, esse trabalho que eu venho fazendo agora aqui é uma forma de eu tentar me desenvolver também nessa parte da comunicação que eu tinha alguns bloqueios pessoais, assim, mas enfim, vergonha e tem que superar para poder alcançar o nível de informação que a gente deseja produzir, faz parte. Ô, Márcio, você na sua carreira, essa parte de desenvolver vendedores, bons negócios, negociação. Como eu falei, eu acho que você não tem nem o número de quantos compradores você deve ter treinado ao longo desses anos. Eu fui um. Eu fui um lá em 2000 e alguma coisa, 2007, 2008 ali. Foi muito bom, graças à visão de um chefe que eu tinha na época, que para mim é uma referência pessoal, né? Fechou uma turma ali, pôs todo o time dele aí para fazer um treinamento contigo. E aí eu vou usar um pouquinho dessa visão tua de bons negócios, né? Agentes de negócio. Você do lado de vendas, vendo a importância de um departamento de procurement numa empresa. Quão importante, na sua visão, é uma empresa ter uma área de procurement estratégica bem estruturada, indo negociar com você, vendedor? Quão importante é isso para uma empresa? Olha, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, uma enquete, semana passada, então é bem fresco. Boa. Quem está melhor preparado para negociar?
vendedor, comprador, tudo a mesma coisa. Deu que melhor preparado, os compradores estão muito bem preparados. Falei, bom, não posso comentar ali, eu só analiso É. o resultado. O que eu vejo são falhas assim até estruturais na empresa. Imagina que eu vá negociar com você. Se eu tenho uma reunião marcada contigo para a semana que vem, seja lá o que nós vamos negociar. Primeira coisa que eu vou buscar é quem é o usuário daquilo que eu estou vendendo. Imagina que eu esteja vendendo um trator, pronto. Eu vou falar com quem? O usuário do trator. Você, eu já sei como é que vai ser a bucha, então eu aguardo. Mas as empresas me deixam falar com o usuário. E o usuário me conta tudo da minha máquina, dos concorrentes, de quando é que precisa trocar urgente, porque não dá mais. Eu lembro uma vez eu estava fazendo uma venda de guindastes, não vou dar o nome da empresa, não é o caso, mas um engenheiro da obra, ele falou, ô Marcos, quando é que você vai entregar as máquinas? Assim, ó, o comprador sabe disso e infarta, né? Eu falei, por quê? Tem pressa? Ele falou, claro, aqui começa a sessão de chuvas, a temporada de chuva, ninguém faz mais nada. Então as máquinas têm que estar aqui até o mês tal, dia tal. Você imagina essa informação para mim, eu indo negociar. Tem o prazo do teu lado. Nossa, a área de compra falou, não, nós estamos pensando, analisando, não sabemos, aquela coisa toda. Eu falei, eu também não tenho entrega, viu? Como assim? Nossa entrega está muito difícil, porque você sabe, né? Começa a temporada de chuva, aqui é o Brasil todo, o Nordeste, tal, tal, tal. Não, mas pelo menos 10 mais. Não, não é assim 10 de uma vez. Não, vamos escalonar isso. Você imagina. Quem deu o serviço todo foi uma pessoa inocente. Eu sempre parto do princípio que é zero corrupção, é inocência, e a pressão que ele sofre para ter o equipamento ou consertado ou disponível, enfim, para resolver o problema dele na empresa. Então não se treina esse pessoal. É engraçado, E treina ele é o bem comprador, mas não intencionado, né? treina. É bem intencionado. Ele acha que ele está exercendo uma influência positiva para ajudar a empresa ali. Exatamente, ele quer resolver o lado dele para não sobrar para o departamento dele, para o diretor dele, para quem estiver envolvido. Mas ninguém fala nada para ele. Por exemplo, às vezes eu faço um treinamento de 2 dias para uma área inteira de compras e eu falo, eu gostaria de fazer uma palestra de 1 ou 2 horas por o chão de fábrica. Eles não negociam nada mais. Falei, engano seu, é por ali que vem todo o vazamento de informação. É por ali que todo mundo conhece como é que está a performance do concorrente, como é que está a performance do equipamento ou do serviço que a gente presta. Eu falei, é fogo amigo. É. Então, se você não preparar, você tem problema. Então, eu acho que a preparação hoje, ela é falha no planejamento. O que eu digo é que quando há essa reunião virtual, as pessoas, ao invés de preocupar em quebrar o gelo, como normalmente fariam, um café, uma coisa qualquer, enfim, a reunião em si, ela demoraria pelo menos 5, 10 minutos para começar. Na reunião virtual, ela começa com os gestos simples. Você me ouve, você me vê, É, tudo bem? Vamos começar a trabalhar. Puxa, não há rapport, não há conexão, não há nada. E verdade. não há planejamento. Pessoas que se preparam para uma reunião presencial tão bem, ou deveriam, fazem um planejamento um pouquinho mais aprofundado, não fazem quase que nenhum planejamento para uma reunião virtual. E isso é importante, é uma dica de ouro que você está dando ali, porque assim, e aí linka com aquilo que você falou minutos atrás, quanto a buscar informação de quem vai estar do outro lado da sua negociação, porque assim, eu atuei na Europa ali durante um curto espaço de tempo, 2015, 2018, mais ou menos. E Europa, muitos países, cada um com a sua cultura, e eu negociava com todo mundo ali. Você tinha países ali, se você fosse usar a mesma estratégia, do quebrar o gelo com alguns, ia funcionar muito bem. Com outros, não ia ser muito bem visto. Então, Uhum. forçava você a entender não só a empresa, não só o interlocutor, mas a cultura da região que você estava lá. Espanha ali, você acha que é tudo Espanha? Não. A Espanha, cada região ali tem questões muito particulares ali, se é mais para o sul, se é mais para o norte. E é isso, essa informação, né? Essa preparação de você saber como que você vai começar a reunião, o que que você vai falar. Preparar mesmo, é fazer um roteiro mesmo. É dica de ouro isso aí, né? Olha, vamos voltar aí 10, 15 anos atrás, eu assinava jornais do Brasil inteiro, porque eu tinha que saber o zero hora, como é que estava lá o gaúcho, eu tinha que saber lá do Nordeste, eu tinha que saber todos, como é que estava, qual era o assunto do momento, o que estava rolando, etc. Hoje, em 5 minutos você está atualizado. Então, é incrível como as pessoas não se preparam, não se atualizam, não entendem a situação de cada. E aqui dentro do Brasil, você negocia com, sei lá, com um gaúcho, é diferente de você negociar com uma pessoa do Ceará. Não é melhor nem é pior, é diferente, Diferente. né? Então, por que não se preparar? Por que não usar
algumas expressões, por que não falar um pouquinho daquele assunto que está dominando a mente das pessoas naquele momento? Conversa um pouco. Isso quebra o gelo, isso ajuda, principalmente numa reunião virtual. Mas não, parece que não há nem interesse, nem curiosidade para se preparar. E aí o resultado é Desastroso. dramático. Ótimo ponto esse daí, mas você vê, por exemplo, o pessoal fala muito hoje de inteligência artificial. Uhum. Encara isso como uma ameaça ou mais uma oportunidade do pessoal se preparar? Boa pergunta. Eu iria além, eu acho isso quase uma salvação, quando bem utilizado. Porque o que eu vejo, a pessoa entra no chat GPT, faça um resumo desse texto, ou escreva um post para o LinkedIn com isso, isso, isso. E o texto vem meio patético, assim. É. Todos os e-mails, por exemplo, se você pedir para o chat GPT, vem: espero te encontrar bem. Acho que é a frase básica que eles usam. Agora, em compensação, quando você começa a desenvolver bot, por exemplo, a gente desenvolveu aqui, especificamente eu desenvolvi vários, com o meu estilo de falar. Então, eu subi podcasts, subi mais de 1.000 podcasts, livros, artigos, entrevistas, newsletter, o jeitão, as pausas, aquela coisa toda. Então, quando eu falo para o ChatGPT, desenvolva o tópico para uma newsletter para o LinkedIn, puxa, às vezes eu não sei se fui eu ou se foi ele que escreveu. Uau, Por quê? Porque ele tem tanto material meu, você imagina, são 1.100 podcasts só aí. Só para você ter uma ideia. Então, ele sabe o jeito que eu falo, os maneirismos, a gíria, etc, etc. Ele vai aprendendo, né? O chat GPT pago. Daí você tem os bots, ele vem fazendo as perguntas. Para quem isso? Para quem? Você vai fazer para uma pessoa que ganha X ou Y? Essa pessoa é casada, é solteira, tem que idade, que escolaridade? Você vai afinando o papo. Não existe uma receita do tipo, eu coloco aqui e sai tudo pronto. Não, não sai nada pronto. Sai porcaria pronta. é porcaria, pronto. É. Né? Então, à medida que você vai usando o ChatGPT, pesquisando, aprendendo, etc. ChatGPT, como o Claude, como qualquer inteligência artificial, por exemplo, em compras, vai. Você pode fazer análise de concorrência, análise de mercado, análise de fornecedor, análise de dados. Você pode compilar propostas, comparar propostas. Nossa, você pinta e borda, você gera relatórios, você ganha tempo. Ganha tempo para pensar de forma estratégica, para fazer aquele planejamento que a gente estava conversando agora, para esse tipo de coisa. Não é que ele vai negociar por você. Aliás, existem hoje alguns, eles chamam de bots, de negociadores. Então, você coloca lá, cliente, o fornecedor falou que essa é a última oferta. Como eu devo reagir a isso? Ele te dá ideias. Então, a coisa não é que ela é um milagre, é uma ferramenta que eu acredito que você deva utilizar. Eu converso bastante com o Ricardo Amorim, ele é professor lá da PUC também, e ele acha que essa revolução da inteligência artificial é maior do que a própria revolução da era industrial ou da internet, porque tudo vai sendo conectado, interconectado e muito rápido. Você vê a Apple lançando um sistema operacional que vai achar uma foto sua, que vai achar um texto seu, que vai criar uma resposta automaticamente no celular. Não estamos falando mais nem em computador, em máquinas melhores, estamos falando em celular. Você identifica. Eu fiz um teste outro dia. 4 bonequinhos, tinha Peppa Pig, tinha Minion. Vai imaginando a diversidade cultural aí. Eu coloquei assim numa estante, tirei uma foto, assim, sem luz, tirei uma foto, pumba. Falei, me fale um pouquinho sobre esses personagens. Ah, Peppa Pig, é papapá, britânico, blá, 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 blá. Ninguém Os Minions, blá, identifica. blá, 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 blá. Não é possível. Liguei a televisão, coloquei um desenho animado. Primeiro personagem que apareceu, sem sacanagem, primeirão, assim, eu, pimba, fotografei a tela da televisão. Falei, onde se passa essa história? Quem é esse cara? Que apito ele toca? Tal, tal, tal. Descrição inteira. É um personagem no Havaí, chama de um desenho chamado tal, tal, tal. O nome dele é fulano. Falei, porra, como? Com a foto. Então você consegue identificar. Eu vi um brasileiro que estava no Outlet em Miami, em Orlando, se não me engano. Ele fotografou a etiqueta do tênis, da caixa do tênis,
Falou, compare com todos os outlets que existem em Orlando e mais o preço, Netshoes, não sei onde, Centauro, sei lá o que, no Brasil. E coloque isso em forma de tabela. Em 5 segundos, 5 segundos. O negócio formatou uma tabela com os preços nos Estados Unidos, preço no Brasil. Então, é esse tipo de ajuda que eu digo, que se bem direcionada, bem feito, pode ajudar tanto o comprador como o vendedor, qualquer gestor, qualquer pessoa, na verdade. É fundamental, o pessoal não tem que ter medo de ser substituído, a menos que pare e não queira aprender a mexer com algumas coisas. Mas está aí uma oportunidade justamente para quem quer ser mais estratégico, liberar a carga operacional, colocar para uma inteligência artificial bem Exatamente isso. organizado, obviamente, né? Não é também deixar solto, que aí se torna até irresponsável o que vai gerar, Uhum, mas uhum. é fundamental. Mais uma Não. dica de ouro aí do Márcio aí para gente. Olha, Michael, eu diria, eu uso, eu comprei assinatura até para o celular, porque estou na rua, vamos dar alguns exemplos práticos, né? Eu comentei que eu estava em Orlando e eu tenho que gravar uma série de vídeos. Eu faço 8 boletins para a Jovem Pan todo santo dia, cara. Então tem dia que eu olho o microfone e falo, meu Deus, iluminai, porque não sei do que eu vou falar mais. E eu estava em Orlando, falei, puxa, eu vou gravar. O que é gravar em Orlando ou num raio de 15 quilômetros, papapá, papapá, que tem algum tipo de link com desenvolvimento profissional, negociação, vendas, compras, papapá, e depois Hum. me gerou 30 vídeos Uau, uau. pelo celular, cara. Quer dizer, eu segui aquilo ali assim? Não, mas a ideia, eu falei, puta, é mesmo, tinha que falar disso aqui. E vai, quer dizer, é na hora. É esse tipo de assistente pessoal virtual é que eu acho que a inteligência artificial pode ajudar e, pelo menos, me ajuda e muito. Ah, perfeito. Eu também faço uso, eu faço muito uso assim para correlacionar coisas, né, em conceitos, para me ajudar no entendimento de algumas coisas, até com exemplos, né, que às vezes você pega alguns temas bem massivos assim, faço uso muito para entendimento disso. Eu coloco uma regra para mim. Ela não pode substituir o meu intelecto. Ela tem que substituir o meu trabalho braçal, mas não o meu intelecto. Meu intelecto não pode deixar de ser desenvolvido. Ela é operacional, né? Ela não é estratégica. Porque se a partir do momento que eu começo a substituir isso, de eu pensar, aí é o perigo para mim, porque eu deixo de aprender, ela está fazendo algo por mim, mais ou menos, e aí eu acho que isso é um risco. Acho que, no fundo, a inteligência artificial é mais uma ferramenta, como a internet é. Eu lembro as pessoas falavam, a internet vai matar isso, a televisão vai matar o cinema, o rádio vai morrer porque... Não, tem espaço para tudo. Exato, exato. Acho que quem tá ligado nisso e aprende, evolui, né? Evolui, Uhum, surgem outras uhum. coisas. Algumas coisas que podem até morrer, vamos dizer assim, mas surgem outras tantas. Então, tá bem ligado e atualizado. E aí, usando disso de gancho, mas você tem uma agenda extensa. Que nem você mencionou, trabalho fazendo boletins em rádio, professor de MBA, palestras, os game shows. Como que você, meio a tudo isso, consegue se manter antenado, consegue se manter atualizado? Qual que é a sua estratégia para isso? Como que você consegue isso? Olha, eu uso o microtempo. O que é o microtempo? Por exemplo, amanhã eu vou ao supermercado. É uma das, entre aspas, diversões que eu tenho. Eu gosto de ir lá, olhar, pegar. Bom, mas o que eu faço? Eu vou ao supermercado amanhã. Fato. Legal. Quanto tempo eu vou usar entre eu sair, comprar o que eu preciso e voltar? Talvez 1 hora, 1 hora e meia, não sei, depende. Eu já escolhi qual podcast ou quais podcasts eu vou ouvir amanhã. Então já baixei, inclusive, já está tudo pronto. Eu ando com os podcasts engatilhados, com livros que eu assino em áudio. O meu tempo, eu assino resumos de livro. Então, eu leio o resumo, são 8 páginas. Se eu gosto, eu compro o livro, mas eu já li o resumo, que é um serviço pago, tem 2 ou 3 lá nos Estados Unidos que fazem isso. Os áudios, puxa, é o dia inteiro ouvindo podcast. É usar esse tempo que você falar, Mário, você tem 3 horas seguidas para se atualizar? Fala a verdade, eu não tenho 3 horas nem para assistir a série que eu quero assistir na Netflix. Então, mas eu tenho 15 minutos.
meia hora. Nesses intervalos, eu estou no avião. As pessoas acham que eu devo ser ou roqueiro, ou antissocial, ou louco, alguma coisa. Senta longe desse cara, porque eu sento, eu cumprimento um, cumprimento outro, ponho o fone, acabou. Eu vou daqui a Teresina, 4 horas de avião, ouvindo um material que eu pré-selecionei e com um iPad na mão e uma caneta anotando. Pô, que puta ideia, rindo sozinho, deve ser louco, né? Pô, sacada legal essa aqui. É o meu tempo, na verdade é isso. Então, é assim que eu me atualizo e eu faço questão de ler. Eu tenho uma meta de X livros por mês, eu tenho metas pessoais para isso. Senão, você fica fora do mundo. É ótima dica também. Falando em livros, você tem 5 atualmente? 5 livros e estou escrevendo um agora, que é Como usar a inteligência artificial Ah, nas negociações. boa. Inclusive, como é que você pode utilizar, são técnicas de negociação que são, vamos dizer, aprimoradas ou aprofundadas com o uso de inteligência artificial, de pesquisa, de mais informação. No fundo, é isso. É de mais informação. Tem, Porque quando você para de escrever também, o neurônio vai acomodando, tá? Já tem livro, já plantei árvore, já tem família, já tem filha. Pô, sou palmeirense, já não sei mais o que é perder. O que que eu faço então? desses 5 livros aí, difícil para alguém escolher qual é o filho mais bonito, né? Mas desses 5, tem um que você fala, esse aqui é o principal material que eu fiz até agora? Eu tenho Sim, é dois o dos seus, eu não vou negociando para falar. ganhar, não tenha dúvida disso. Eu tenho esse eu tenho. Ele é mais completo, ele aborda aí diversos assuntos, e tal. O interessante é que cada dia, e eu faço isso em muitos eventos online, convenções, etc., mesmo abordando o tema negociando para ganhar, cada evento sai diferente, porque é uma mutação do mundo, ela é contínua. Então, ou você fica esperto, eu costumo dizer, você desvia da trajetória, no caso da bala lá no Trump, você vê que coisa louca. Se você para analisar quantos eventos históricos que mataram líderes, presidentes, certo ou errado, não estou julgando nada. O que eu estou dizendo é que o fato do cara olhar para o lado desviou a trajetória, desviou a cabeça dele da trajetória da bala. Isso é sorte, isso é como é que você classifica? E eu acho que da mesma maneira, quem não se mexe hoje, fica estático, é alvo fácil. Então, não adianta, o mundo está mudando, as gerações estão mudando. Eu, eu fiz outro dia um seminário para uma empresa, o cara estava deitado na rede, era online, empresa americana, o cara estava deitado na rede. Eu falei, ô Vida Mansa, já começou, hein? Eu falei, eu sei, eu estou deitado aqui e eu tenho uma televisão ali. Eu estou te vendo dali. Acha que eu não estou te vendo? Eu estou te vendo dali, estou falando dali. Eu falo, isso no meu tempo, chefe, o buraco era mais embaixo. Só que esta é a nova geração que você tem que aprender, e o pior é que numa empresa você tem essa, não é que certo ou errado, você tem essa geração, você tem os caras na faixa de 30, na faixa de 40 e poucos, na faixa de 50 e poucos, e de repente você tem CEO, vice-presidente, que é sênior na idade, e ele tem uma dificuldade para entender toda essa movimentação que está acontecendo na empresa. Ele não sabe, inclusive, como ele se comunica. E aí você começa a ter uma disrupção na empresa, na comunicação, na forma de atuar. Você vê, pensar que uma Kodak não existe mais, é um negócio meio louco. É. Pensar que algumas empresas desse porte, eu citei Kodak, foi a primeira que veio à cabeça, mas e que o ciclo de vida é cada vez menor das empresas que estão na lista da Forbes, quantas vão estar daqui a 20 anos? Eu vi um estudo sobre isso. A coisa toda é muito rápida e quem não se atualiza simplesmente está fora um dinossauro. Esse aí você considera ser o maior desafio para um profissional de vendas e de compras agora? É se adaptar a interagir com todas essas gerações ali? Você vê como sendo o principal desafio? É o principal desafio, na minha opinião, porque cada um tem valores diferentes. Por exemplo, eu tive uma secretária que ela sempre usava manga comprida, inclusive no calor. Tudo bem, a gente estava bombando no ar-condicionado, mas um dia ela falou: Eu só ando de manga comprida porque eu tenho uma tatuagem e eu tenho medo de ser mandado embora. Olha só, isso não é lá no século passado, não faz tanto tempo. Mas hoje, ter ou não ter uma tatuagem, ou ter ou não ter
um cabelo amarelo, ou ter ou não ter um cabelo totalmente raspado de um lado e não do outro. Não altera nada. É. A sua opção sexual não altera nada. Sua opção política não altera nada, religiosa, enfim, os valores todos mudaram. E as pessoas que não conseguirem transitar com um mínimo de leveza, né, nesse mar que nós temos hoje, vai ter dificuldade. Eu fui numa empresa, eu falei, onde é o banheiro masculino? A resposta que eu obtive, se eu ainda está nessa, o banheiro é É unissex. banheiro. É. É banheiro. Então, você começa a perceber que as coisas realmente nós vivemos um momento muito peculiar, muito transformador, e quem não souber mexer com empresas assim, você vai mexer com um banco é uma situação, você vai mexer com uma startup é outra, como é que você se adequa para negociar, para comunicar, até mesmo para se vestir? Quer dizer, com que roupa que eu vou para uma reunião? Eu vou de terno? Eu vou com um carro legal e eu pego um Uber para ninguém nem saber qual é o meu carro. Aí a Até coisa esse já detalhe. começa, É. né, a mudar. Então, são muitas variáveis. Eu acho que quem não souber mexer com essas variáveis, saber lidar com isso aí. Eu fui num batizado ontem. Olha só que louco isso. Falei, oh, meu Deus, eu não mereço mais um batizado na vida. Fui, fui. Cheguei lá, o padre, cara, ele falou, olha, agora nós vamos batizar, sei lá, 15 crianças. Se o seu batizado aí, da sua criança que você veio, da família, está em 12º, 13º lugar, tem uma padaria aqui na frente, são 10 horas da manhã, vai lá, tem um pão na chapa fenomenal, pega uma média, vocês não vão perder nada, tá? Vai dar tempo, a gente segura a onda, tal. Onde já se viu um padre falar assim, cara? E uma igreja grande, conceituada, etc, etc. Mas o padre estava falando uma linguagem igual a nossa aqui. Ele É já isso que eu quero dizer. entendeu. É, já entendeu como as coisas estão funcionando. Ele não tá falando, queridos irmãos, irmãs, obrigado por esse servo de Deus que está aqui hoje, papapá. Não, ele jogou a real. Eu acho que isso é que é bacana, porque se a própria Igreja Católica, que é tão conservadora, está se adaptando à maneira de fazer as coisas, de usar o linguajar. Outro dia um padre fez, eu não sou, deixar bem claro, eu vou em eventos. O padre falou, olha, hoje a missa vai ser curta. Eu, oba! Né? Ele falou, então, antes da missa, nós vamos fazer um quiz. Eu não estou acreditando. Ele falou, nós vamos fazer um quiz aqui na igreja. Então, eu quero saber quem é que sabe o que que é isso aqui. E mostrava um negocinho na parede da igreja. Daí um outro falava que acertava, ele dava um tercinho, ele dava um santinho, ele dava qualquer coisa. Ele segurou 15 minutos, parecia palestrante. Mas o que que ele fez? Ele mostrou tudo que tinha na igreja, para quem não conhecia. Muito interessante a maneira de abordar, ao invés de fazer aquele discurso padrão. Então, se o padre, se a igreja de todas as religiões estão modificando a maneira de se comunicar com seus fiéis, como é que um gestor não vai fazer isso? Ele está assistindo muito os seus game shows, ô Você Márcio. vê só, eu ainda cutuquei do lado e falei para minha mulher, falei, mais concorrente, eu não mereço. É, hoje você está no LinkedIn, você está em vários pontos, mas o principal canal seu ainda é o marciomiranda.com.br, certo? Esse é o meu site, onde tem blog, tem livro, tem curso, tem esse tipo de material. Aliás, no blog, todo dia praticamente tem um material novo lá, tem um vídeo, tem um áudio e tal. Se você, durante o dia, quer me achar, estou no LinkedIn, 100% do tempo. Então, quando eu abro o micro, abre aquelas abas assim do Chrome, uma delas é o LinkedIn e outra é o Sales Navigator. Abre duas já, que é para não ter erro. Se você quer me achar à noite, você me acha no Instagram, com certeza. E é o momento que eu solto as minhas abobrinhas ali e o pessoal controla o meu lado profissional, fica desesperado. Maneira, maneira, maneira. Cuidado com esse dedinho nervoso, não faz piada, não faz isso, não faz aquilo, porque é o momento de descontração. Mas ali, então, e engraçado é que sai negócio no Instagram. Curioso isso. Mesmo entrando lá só para zonear, brincar, etc., sai negócio pelo Instagram, como saiu pelo TikTok, como sai diariamente pelo LinkedIn. A gente faz eventos no LinkedIn, coloca 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas. Puxa, isso gera uma quantidade de leads, de interessados. Aliás, vamos fazer um sobre
negociação em compras, em agosto. Vai ser muito interessante, são todos eles gratuitos. Então, gera muito tráfego. E aí, a troca de ideias é sempre... Eu sou uma pessoa aberta, eu respondo no LinkedIn, eu respondo no WhatsApp, não tem muita frescura. Tô tranquilo. Eu vou deixar depois aqui os endereços das suas redes aqui. Essa do marciomiranda.com.br, eu vi lá, tem seus livros, tem o seu blog, tem cursos gratuitos para o pessoal, né? Também entrar e conhecer o seu trabalho. É bem interessante mesmo. Acho que a lição disso daí é não negligenciar as ferramentas de comunicação, né? Quando o objetivo é se comunicar, não negligenciar as ferramentas. Obviamente que cada uma tem uma estratégia diferente, uma linguagem diferente, um Uhum. público diferente, mas eu acho que é isso. A gente tem que se comunicar, passar aí uma forma de passar o conteúdo e aprender bastante, que eu sempre aprendo. Eu acho que quanto mais eu compartilho coisas, gera discussões, e quando eu vou ver, às vezes é uma visão diferente daquela que eu tinha. E me faz repensar algumas coisas ali. Acho que é super interessante. Não, com certeza. E hoje as pessoas se comunicam, infelizmente ou felizmente, não sei, muito mais pelas redes sociais do que presencialmente, por telefone, por qualquer outro método. Eu acho que não dá para você simplesmente abandonar, fazer um detox total de rede social, que tem informação útil, tem informação de mercado, tem informação de concorrente, de cliente. O mesmo cliente que às vezes é sisudo no LinkedIn, é outra pessoa no Instagram, ele é o cara de fim de semana no Instagram. Exato. Então, você tem que acompanhar de tudo um pouco para formar até qual é a personalidade daquele interlocutor seu. Não, tá ótimo. Eu, Antes de encerrar, eu queria deixar aberto para você fazer uma consideração sua, fica à vontade. Recado para essa turma que está buscando referências, querendo se aprimorar. Eu acho que quem busca aqui é aquele cara que já passou os entretenimento, ele fala, opa, agora eu vou pegar meus 15 minutos para aprender. Recado para essa turma que está vendo a gente. olha, eu acho que o recado mais importante é que o mundo não para de mudar. As mudanças são cada vez mais rápidas e mais profundas. E tem gente que fala, vou perder o meu trabalho para a inteligência artificial. Não, você vai perder para quem usa a inteligência artificial, para quem usa as ferramentas, as metodologias que estão disponíveis aí hoje. Então, se você, por exemplo, ficou congelado durante 3, 4 meses, quando você volta, são tantas novidades que você tem que acelerar muito para ficar ali mantendo o nível. Isso é mais ou menos como Fórmula 1, que demorava 2 horas para trocar um pneu, e agora, se você piscou, ele já trocou o pneu e saiu, né? Verdade. Mudou. Olha, se atualize, porque quem não se atualizar vai ser substituído, ou senão vai ter dificuldade de emprego. Pra vocês terem uma ideia, eu, quando buscava emprego lá atrás, quem soubesse o Word e falava inglês e tivesse um pouquinho de PowerPoint era o rei da cocada. Hoje você vê como é que o pré-requisito para um estagiário mudou. É, Só você dar uma olhada. Então, o que se exige de um estagiário? Tem gente trabalhando fora, tem gente trabalhando de forma virtual, fazendo às vezes o trabalho até mais barato. Gente, tudo está sendo terceirizado, quarteirizado, e aí vai. E se você se valorizar, se você se desenvolver, sempre vai ter espaço para você. A verdade não é o mercado que dita nada, é você. O que você quer fazer da sua vida profissional. Só não pode é ficar na mesma situação que você estava no ano passado, no mês passado, porque a coisa já mudou de um mês para cá. Então, perfeito. se atualize, busque aí informação. A internet nunca teve tanta coisa legal. Busque os podcasts, interaja com as pessoas, pergunte. Você vai ver que muita gente aí que você acredita que é inacessível vai te responder, vai te ajudar. E eu acho que isso que é importante. É você estar sempre um passo à frente da concorrência, seja lá em que ramo você esteja. E, no mínimo, você pode contar comigo. Você vai ter aí todos os meus contatos e é fácil a gente trocar figurinha. E eu queria agradecer esse privilégio, esse convite, de estar aqui com o Michael hoje, conversando sobre vendas, negociação, um pouquinho de vida, um pouquinho de filosofia. Muito Imagina. obrigado. Eu que agradeço, privilégio, uma honra receber você aqui. Eu já chamei por ser minha referência real mesmo. Tenho os livros, convido a todos a conhecer os trabalhos, a rede. Sempre tem coisa nova, é uma fonte de atualização.
desde a parte quem quer conceito, acha conceito, quem quer prática, acha prática, quem sabe novidades. Então, eu vou colocar todas as suas redes ali. Uma honra, muito obrigado mesmo. E use a gente para divulgar o que você precisar, de calendário, de projetos. Eu quero, quando sair esse livro novo do IA, eu quero colocar aqui para o pessoal também, já na pré-venda que tiver, faço questão. Legal. Eu adoro. O assunto aqui vai longe, que é um tema que eu adoro, pessoa que eu admiro, e é uma honra tremenda. Muito obrigado mesmo, Márcio. Obrigado eu pelo privilégio, pelo prazer de ter um papo tão leve, tão agradável e poder participar do seu programa. Muito Obrigado obrigado. mesmo. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Um abraço.